Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso café. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, gente, que é muito importante para o nosso canal. Comentando, compartilhando e, claro, se inscrevendo se você gosta do nosso conteúdo. Não passa aqui sem se inscrever, dá aquela moral, a inscrição é de graça, gente. Bom, vamos falar muito nesse café sobre a repercussão da entrevista coletiva concedida pelo diretor executivo Paulo Brax. Vou trazer revelações de bastidores, apuração que fiz logo depois dessa entrevista, na qual Paulo Brax ficou muito em cima do muro, escorregou em vários assuntos. Vamos falar sobre isso também. Vamos falar sobre a volta do Vasco ao NBB, ao Novo Basquete Brasil, na temporada 23-24. O Vasco já volta no próximo NBB, já nessa temporada. Trabalho autossustentável, enfim, vamos falar sobre isso aqui no nosso café. Então, vamos embora? Antes, claro, hoje tem rodada da Copa do Brasil e você quer dar uma moral pro fanático vascaíno? Como assim, Azevedo? Então se liga, ó. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link para você clicar e abrir a sua conta da Esporte da Sorte. Mas, Azevedo, o Vasco não tá lá. E aí, você não gosta de apostar? Ah, você não faria uma bet? A bet faria, claro. E o Azevedo faz, claro, Esporte da Sorte. É muito mais do que bet. Estão aí os jogos de hoje, as odds para você apostar. E clicando nesse link que está nos comentários, você dá aquela moral para o nosso conteúdo aqui, para o nosso canal. Porque a galera da Esporte da Sorte vai ver, caramba aí, os fanáticos vascaínos estão arrebentando, hein? Aí sim, papai, vamos juntos. Vambora, então, pode apostar hoje porque a sorte vai chegar. Aliás, sorte não, tenha fé que a sua vida vai mudar. Vamos juntos com a Esporte da Sorte, está aqui do meu lado. Vamos começar falando do basquete. O Vasco de volta ao NBB, coisa linda nessa temporada 23-24, na próxima edição. Ao mercado nacional primeiro, depois sul-americano e com certeza vamos brigar na parte alta de Mundial, porque o Vasco já o fez isso. Com grandes times no final da década de 90, tinha Demetrios, Elinho, Rogério, Varejão, Bird, Vargas. Cara, Hélio Rubens era o treinador dessa seleção que o Vasco tinha. Conquistou brasileiros, sul-americanos, foi vice-campeão perdendo para o San Antonio Spurs na Championship, na Itália, que é o equivalente ao Mundial, time da NBA. O Vasco fez jogo duro. Então, assim, gente, Alexei, meu grande amigo Alexei, jogou também nesse timaço do Vasco da Gama. Então, parabéns ao projeto autossustentável, em que o Vasco Associativo buscou, através do Eduardo Cassiano, que é um conselheiro que foi buscar esse projeto para o Vasco, para trazer. Outras modalidades vão também mirar nesse foco. Uma entrevista coletiva que rolou ontem, mas infelizmente eu não consegui ir, porque foi no mesmo horário da entrevista do Paulo Brax. E depois uma apresentação à noite, eu tinha um compromisso, mas faço questão de registrar aqui a volta do Vasco. Terá o técnico Léo Figueiró, que está ainda no Corinthians, mas um cara muito conceituado dentro do mundo do basquete. Recebi várias ligações de grandes vascaínos, atletas que foram atletas dele também, ou jogaram contra, elogiando demais essa contratação do Vasco. Parabéns e a todos os apoiadores, patrocinadores, ao Ortega também, que está capitaneando esse projeto aí. Parabéns e sucesso, e contem sempre com a divulgação aqui do Fanático Vascaíno. Bom, ontem rolou a entrevista coletiva, e só um parênteses aqui, gente, está muito chato o sommelier de coletiva, né? Aquele cara que entra, pô, essa pergunta foi boa, essa foi ruim, podia ter feito aquela. Cara, desculpa, né? Não dá. Cara, você pode gostar ou não do trabalho de A, B ou C, mas, cara, esse tipo de avaliação tem muita coisa envolvida. Por exemplo, você está numa entrevista coletiva e você é o 10º a perguntar. Pô, os 9 anteriores, em algum momento, eles perguntaram coisa que você ia perguntar. Você vai repetir a pergunta? Você vai dar um outro jeito de entrar no assunto. Por exemplo, ontem, durante a entrevista coletiva do Paulo Brax, na qual ele foi muito escorregadio, falou pouco, né? Falou muito tempo, foi 1h30 praticamente de bate-papo. Está aqui no nosso canal, inclusive na íntegra, 4K para você assistir. Mas foi muito evasivo, algumas questões. Deixou claro que o Vasco tem 2 jogadores engatilhados, não quis dizer o nome, né? Um 5 e um 10 são as prioridades do Vasco. Vai corrigir a rota, que ele mesmo ajudou a errar. Fez uma meia-culpa durante a entrevista coletiva. Mas assim,
para quem não sabe como funciona uma entrevista coletiva, cara, muita gente fez pergunta na minha frente, por exemplo, e perguntas que eu queria fazer de uma outra forma. Só para ratificar, e está aqui no canal, você pode assistir, quando uma pergunta feita, acho que foi até pelo Flávio Dias, ou pelo Joel, já não lembro, sobre o processo de contratação, que o Maurício Barbieri participa, acho que foi do Flávio Dias, do Atenção Vascaínos, e o Paulo Brax falou um pouco e tal. Aí quando veio para mim, eu fui o 10º a perguntar, talvez, falei, bom, então só para ratificar, o Barbieri assina embaixo todas as contratações. Ele é consultado, ele sabe, ele opina. Ou seja, Cocão... Ah, mas você tinha que dar o nome. Precisa dar o nome? Cocão foi contratado, o Patrick De Luca, o Carabarral, o Juan Cruz, o Léo Pelé, o Lucas Piton, o Puma Rodrigues, o Pedro Raul. Bom, todas as contratações. As 16 feitas pelo Vasco. Se ele avalizou as 16... Então, assim, tem uma galera que está meio se especializando nessa chatice. Gente, deixa seguir. Vamos analisar o conteúdo. Acho que ele se predispôs a falar, o que é legal e é importante, mas você espreme e sai pouca coisa, né? Porque ele esconde o jogo, faz parte do negócio. Agora a gente tem que buscar. E aí eu fui buscar informações nos bastidores, que é o melhor de tudo, é você ir buscar, conversa com um, conversa com outro, encosta aqui, fala um negócio e tal. Por exemplo, o Maurício Barbieri está garantido até julho. Mentira, não está garantido até julho. Se toma uma porrada do rival, segunda-feira, ele cai. Porque o Paulo Brax foi muito claro. Ele vai ter que corrigir a rota e coisas internas também vão ter que acontecer. E o próprio Barbieri sabe que ele está sendo cobrado. Claro que todo mundo é cobrado diariamente no seu trabalho, no seu emprego, é monitorado. Isso é normal. Mas os resultados não estão vindo. Então, assim, ele está cumprindo aviso prévio. E o Vasco está no mercado, observando quais são as opções. Talvez por não ter ainda a opção na mão, o Vasco não tenha feito nenhum movimento nesse momento. Tem modificação para segunda-feira? Tem. Além da volta do Pedro Raul, que é o titular, estava suspenso? Claro que tem. Quem sabe o Orediano já não sai titular. Essa pode ser a grande surpresa no clássico da próxima segunda-feira por parte do Vasco. Perguntei a uma pessoa que conversei ontem a respeito dos atrasos e ela me disse o seguinte, olha, até onde eu sei, podem acontecer novos atrasos que já estão previstos por conta do tal fluxo de caixa. Nada que coloque em risco negociações futuras ou o Vasco se sinta ameaçado por transfer ban. Perguntei na coletiva ao Paulo Brax sobre a volta do Andrei. Ele disse que conta com um jogador que ainda não sabe, não foi notificado da entrada dele na justiça. Com quem eu conversei, ele me disse que o Vasco já recebeu uma notificação extrajudicial desse processo. E aí perguntei à pessoa, mas e aí? Ele volta ou não volta? Porque ele está processando o empregador. Ele falou, não, o Vasco conta com ele tem contrato até 30 de junho. Se ele não se reapresentar, as medidas, as sanções serão tomadas. Então, assim, está um jogo, um cabo de guerra nessa questão. O garoto tem toda a razão. O que foi combinado não foi cumprido com ele. E o Vasco tem que resolver isso. Vai sofrer o transfer ban por conta do Jair? A pessoa me disse que é um risco muito pequeno e que não é um processo que demore, que seja tão rápido assim, demora um pouco. Então isso dá para contornar e, segundo com quem eu conversei, disse que a dívida é do Atlético Mineiro. É uma discussão que vai ter por aí. Enfim, finalizando, vem reforços? Vem. Quantos vem? 2, 3? Perguntei para a pessoa, cara, ainda falei isso aqui, eu falei, torcedor tá machucado há 22 anos, ele vem sofrendo. Aí ele espera o Rames Rodrigues, o Matias Rojas, o Leonardo Vieto, que está saindo do Al Hilal, nomes assim mais fortes, impactantes. E aí vocês vão aparecer com o Serginho. Não adianta. É isso que eu estou tentando, quando converso com um e com o outro lá dentro, passar a realidade para que todos saibam o que é o torcedor vascaíno. Você sonha com um grande nome, vem uma aposta. Ah, uma aposta. Aí o torcedor dá uma... É murcha, cara. Você está esperando... Porra, vem cá... Ah, não vem. Isso que o torcedor não aguenta mais. E há a possibilidade de...
Vamos aguardar se saberão apontar o dedo na direção de bons nomes que venham a qualificar o elenco. Mais apostas? Chega, já foram feitas. Segundo o Paulo Brax, esse elenco ainda cabe 20%, entre 4 e 6 jogadores para complementar a temporada. Só espero que os nomes sejam bem diferentes dos últimos que chegaram na janela de transferências que fechou no mês de abril. Grande abraço e até mais tarde, estamos juntasso sempre com você. Valeu, galera vascaína, aqui é o seu lugar.